Fala, meus imbecis, sejam todos muito bem-vindos e hoje trazendo a atualização do nosso querido Dracantes. Teve um devlog aí depois de tanto tempo sem trazer vídeo a respeito do Dracantes. Já teve diversas mudanças, diversas atualizações. Teve mudança na questão dos DSQMs, né, que agora não é mais tilesets, são micro tilesets, né. Então mudou bastante a movimentação, teve até um vídeo publicado no YouTube oficial do nosso querido Dracantes, teve muita mudança. E agora eles trouxeram bastante coisas relacionadas à beta do PVP teste que vai ter, cara. Então tô muito curioso, muito empolgado também. Não sou o maior chegado do PVP, sou um cara que gosta demais de derrotar boss, mais PvE. Mas também, se o PVP for bem feito, me agrada bastante. Então tô curioso, espero que seja bem desenvolvido, bem feito, para a gente justamente adentrar mais, entender mais. Porque hoje é uma coisa que falta, né? Tem muitos players, né, que buscam um PVP ali mais massivo, um PVP também mais de mundo e um PVP mais controlado, mas também meio distribuído, que é aquele PVP dinâmico. Você tá lá numa área, acontece alguma coisa, você tem uma área para lutar com outro play e tudo mais. Então é bem interessante esse tipo de sistema e hoje está em falta dos nossos queridos MMORPGs, né? Então ter isso traz um agregamento gigante para nosso querido Dracantes. Então, se você quer que para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mano Blade, um prazer imenso, gigante ter você comigo. Seja bem-vindo demais da conta. Já não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, manda pra tia, pra amiga, pra outra, Instagram, Orkut, em tudo quanto há. E também se está no celular, clica no botão hype. Tamo junto demais, eu agradeço do fundo do meu coração. Entra no nosso Discord oficial, vai estar na descrição também. Por lá, a gente vai fazer muitas coisas de Dracantes. E se você joga jogos como Tibia, ou joga PXG, ou GLA, que são um Poké Tibia e um Tibia One Piece, vamos dizer assim, eu faço vídeos de conteúdos deles e pretendo trazer muito mais outros RPGs no futuro também, tá? Então já se inscreve aí e vou trazer conteúdo de Dracantes a rodo, tutorial inicial, minha jornada, vou registrar tudo, quest. Então não perde tempo, já se inscreve, deixa o like e vamos que a gente vai crescer junto aqui. Aqui você vai ter os melhores conteúdos de Dracantes, eu lhe garanto, rapaz. Então aqui vai ser só sucesso, então já bora que bora. Então vamos lá para Steam pra gente ver as novidades. Então beleza, estamos aqui na página da Steam, Devlog Beta Teste PVP e mais, que é o título deste Devlog, tá? Foi postado segunda-feira, 30 de março de 2026, às 20 horas e 29 minutos, belezinha? Então estamos aqui, para quem quiser ir na página do Dracantes, galera, só vem aqui, vocês vão poder seguir aqui. Aqui eu tô pelo site, por isso que eu não tô registrado, mas eu já tô seguindo tudo mais. Essa empresa aqui, inclusive, é a mesma empresa que fez o GLA e o próprio Pokéx Games, tá? Que eu comentei anteriormente, para quem não sabe. Aí um joguinho aí, o Frost, que é o desenvolvedor, também foi o criador desses outros dois jogos, tá? Aqui temos a página do Dracantes também, para quem quiser ver no YouTube, tem vários conteúdos lá bem bacanas. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui, abre aspas então. Olá, bem-vindos ao Devlog de março. No Devlog anterior, mencionamos que anunciaremos o próximo beta teste e estamos animados em confirmar que ele acontecerá em maio, ou seja, mês 5. Então, mês que vem vai estar acontecendo o próximo beta teste. Então, espero que eu consiga ter o acesso dele para a gente conseguir fazer bastante conteúdo, tá? Em breve, compartilharemos mais detalhes, incluindo a data exata e como participar para você já poder ficar tranquilo que o teste chegar logo. Então, eles vão divulgar, não tem confirmação que vai ser exatamente do mesmo jeito que foi o anterior. Eles vão falar como que vai ser para participar. Então, vamos que vamos. Espero que eu consiga uma chavinha ou algum amigo meu consiga para mim poder estar trazendo conteúdo, porque eu ainda não tive a oportunidade de gostar de tocar no Dracantes. Eu queria muito poder estar testando para trazer para vocês, belezinha? Como o primeiro beta foi focado em PvE e no jogo como um todo, o próximo será focado em testes de PVP, né? Então, realmente já tinha sido o PvE o primeiro. Então, agora os próximos testes vão ser relacionados ao PVP do jogo, né? Melhorias relacionadas ao PVP. Ao longo de abril, continuaremos testando sistemas intermitentes, refinando mecânicas e ajudando o balanceamento geral, né? Que é fazer mudanças, continuar testando e progredindo nas evoluções. Dito isso, se o seu interesse for mais voltado para PvE, não precisa se preocupar. Você ainda poderá aproveitar o conteúdo do beta anterior, agora melhorando com as novas atualizações de gameplay, com movimentos e os controles bem formulados, e muitos de vocês estavam ansiosos para testar a experiência, que deve ficar mais fluida, responsiva e agradável de forma geral. Isso que eu falei anteriormente, né? Que o Frost lançou um vídeo lá no canal oficial do YouTube, que foi esse aqui, ó. Esse último vídeo aqui, ele mostrou várias mudanças que eles implementaram em relação de mecânicas de skill, de gameplay e movimentação também, tá? Aqui tem um Discord, clicar aqui, vocês podem participar, já tô lá dentro também. Então vamos que vamos. Muito interessante. Então que nesse beta também vai poder fazer os conteúdos antigos PvE do jogo já, então pra galera testar, o que é bem interessante. Mas esse vai ser mais focado em PvP. Então eu achava que ele ia ser só exclusivo do PvP. Vai ter só coisa de PvP, nesse não vai ter como fazer nada do PvE. Não. Mas pelo que falaram aqui, vai ter como fazer coisas do PvE também. Mas o foco dessa atualização específica, as mudanças vão ser só do PVP mesmo. Mesmo que o jogo seja focado primeiramente em PvE, existem diversas formas de jogar PvP no Dracantes, porque a equipe tem uma forte paixão por jogos competitivos de PvP, algo que naturalmente nos influencia no desenvolvimento desses sistemas, né? Então, provavelmente jogam Tibia, jogam outros jogos também, outros jogos MMOs massivos aí. Então, querendo ou não, a equipe realmente tem esse
esse lado, né? Tem vários criadores de conteúdo também que gostam muito do PVP e, cara, é um conteúdo de modo geral que a galera curte bastante acompanhar. De modo geral, no nicho de MMORPG e até de RPG de modo geral, a maioria da galera gosta de PvE, mas o PVP tem um nicho ali, mas ele também é muito grande, então não pode deixar essa grande fatia do bolo de fora. E é muito bom agregar de forma conjunta esses dois, porque você agrega trazendo muito mais conteúdo. O cara pode ser não fã de PVP, mas se for bem implementado, talvez o cara comece a ser fã, entendeu? Então é bem interessante e traz uma coisa bem legal. Duelo. Você pode desafiar qualquer jogador por uma luta em qualquer luta no lugar, quer dizer, qualquer lugar do mundo aberto, criando momentos casuais e espontâneos. E uma funcionalidade é uma funcionalidade clássica dos MMORPGs. Isso é clássico mesmo. Você chega ali no cara, dá tipo um Ctrl ou botão direito geralmente ali, o chamar para duelo ou algum outro botão de interação, você chama o cara para duelo. É o famoso X1 amigável ali. Isso é muito bom para criar mini torneios, isso é muito bom também. Só para fazer uma disputa amigável, vamos fazer assim, melhor de 3. Quem ganhar paga alguma coisa, sei lá. Então, tipo assim, é muito legal essa dinâmica, até pra testar a força, ver como é que tá o nível da galera ali. Então, realmente, esse é um sistema que tem muito MMORPGs e é muito interessante trazer, por mais que seja uma função, entre aspas, básicas, é legal porque tem muitos MMORPGs que nem sequer estão trazendo isso. Então, só de estar trazendo isso aqui, por mais que seja uma coisa bem simples, é bem legal e vale muito a pena a gente estar informando, né? Aqui, agora eu falei, ideal para testar suas habilidades e se gabar com seus amigos, como o X1. Falar assim, então vem X1 então. Aqui falamos, vem X1 então, vem se você aguenta. É famoso, tem que ter, né? Então vamos lá. Baú vermelho, mundo aberto. Então isso aqui já é relacionado ao PVP mundo aberto. Interessante aí, ó. Existem dois tipos de baús que aparecem pelo mundo. O baú azul, invocando inimigos, e ao derrotar os jogadores recebem recompensas, tá? Já o baú vermelho é totalmente voltado para o PVP. Ao ser ativado, ele inicia um contador de tempo para reunir jogadores quando o evento começar. Cada um por si e o último sobrevivente fica com a maior parte das recompensas. Esses encontros são caóticos e desbalanceados por natureza. E é exatamente isso que torna tudo mais divertido. Isso aqui, cara, muito bom. E é isso aqui, cara, para deixar o jogo realmente dinâmico, eventos dinâmicos. Isso aqui vai trazer um dinamismo e uma exploração natural, vai fazer com que vala a pena explorar o mundo do Dracantos. Então isso aqui é sensacional. Invasões de aventura. Invasões raras de PVP também podem ocorrer durante missões da Guilda dos Aventureiros. Esse é um sistema voluntário que significa que ao entrar em uma missão, com seu grupo existe uma pequena chance de vocês serem colocados na mesma instância que outro grupo. Que doideira. Isso aqui é legal, isso aqui é bem massa. O que, se for olhar qualquer mundo de MMO, jogo assim, até nas histórias, mangá, anime que a gente vê também, ou histórias, livros, né, da literatura que a gente vê a respeito disso, cara, não faria muito sentido outros grupos se encontrarem e desafiar pela mesma recompensa, né? Então é bem interessante isso aqui ser implementado no jogo, cara. Quando isso acontece, o objetivo muda completamente, surge um novo objetivo, coletar cristais vermelhos chamados Elite, que começam a aparecer pelo mapa junto com demônios. As duas equipes competem para reunir o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Também é possível derrotar jogadores inimigos para roubar os cristais que eles estão carregando, criando conflito direto entre os grupos. Sabemos que o PVP forçado pode ser controverso, mas o objetivo aqui é capturar a atenção e a adrenalina do PVP de mundo aberto, dentro de um ambiente justo. As duas equipes entram preparadas sem composição ou builds otimizadas para PVP e se enfrentam condições iguais. Isso cria um tipo de encontro bem diferente quando a rotina de uma missão comum, algo dinâmico e inesperado. É importante destacar que ambas as equipes receberão recompensas independentemente do resultado. A equipe vencerá ganhar uma recompensa altíssima, enquanto a equipe derrotada ainda recebe as recompensas das missões original. O sistema foi pensado para que ninguém se sinta punido pela invasão, mas sim veja como uma oportunidade de ganhar ainda mais. Além disso, esse sistema ajuda jogadores focados em PvE a experimentar o PvP de forma natural, muitas vezes de maneira mais acessível e divertida. Essa mecânica existe para criar momentos memoráveis e imprevisíveis, aquele tipo de situação rara que vira história para jogadores lembrarem e compartilharem depois. Cara, isso aqui simplesmente insano, muito bom. É aquilo, fala desbalanceado, mas às vezes os caras vão começar a usar um sistema ali que eles vão começar a deixar um meio termo entre PvP e o PvE, para caso aconteça isso, justamente eles têm mais chance de ganhar. Vai ter isso, cara. Os jogadores de MMO são malucos, cara. Os caras faz tudo, otimiza tudo, cria programa para o cara poder fazer mais otimizado. Cara, o jogador de MMO é maluco. E como o Dracan está tomando muita visibilidade, cara, vai ter muito cara assim. Então, vai ser uma loucura, vamos ver como é que vai ser. Mas, cara, eu acho que vai ser legal justamente porque vai trazer aquela diversidade que você não vai fazer. Vou ficar fazendo um dungeon lá, por exemplo, sempre dungeon, tal. Aí vai acontecer de você cair uma vez com isso, cara. É igual falou, vocês vão ganhar recompensa padrão. Independente de quem perdeu ou ganhar, mas você ainda pode ganhar mais, então é muito bom, só vai agregar, você não vai perder nada.
Não é como se, caiu, eu vou perder a try porque eu caí com um cara e perdi pra uma equipe que tava muito mais forte que eu. Não. Vocês vão... E os caras não vão estar esperando. Pode ou não cair. Você pode fazer, tipo, sei lá, vou chutar um número aqui 20 vezes e cair só na número tentativa 18. Assim, você fez 17 vezes antes, sem cair, na número 18 você acabou caindo. Então temos que ver como é que vai ser e tô curioso. Hellgates, outro sistema PVP, PVE. Duracantes são os Hellgates, que funcionam como um modo de extração. Muito comum, né? Os jogos de extração hoje em dia, então tá bem alto também. Os jogadores entram em um Hellgate sozinhos ou em grupo e enfrentam demônios enquanto coletam recompensa ao longo do caminho. Porém, você não está sozinho. Outros jogadores também estão na mesma instância, criando uma tensão constante entre avançar, garantir o loot ou se enfrentar no PVP. A qualquer momento, você pode ir para a saída, escolhendo extrair e sair, com o que já conquistou, ou arriscar avançar ainda mais em busca de recompensas melhores. Morrer significa perder tudo o que foi coletado e que torna cada decisão importante. Diferente das invasões aleatórias, os Hellgates são totalmente intencionais. Os jogadores entram preparados sabendo que irão enfrentar tanto desafios PvE quanto encontros PvP, o que cria uma experiência mais estratégica e de alto risco, né? Já que os caras já vão sabendo que vão encontrar player, os caras já vão mais preparados. Realmente acontece. Esse modo é centrado na relação entre risco e recompensa, combinando progressão e tensão, interação entre jogadores e umas experiências mais intensas do jogo, né? Então, o que a gente já pode sentir que o Drakants está desenvolvendo? O Drakants realmente vai querer juntar todos os conteúdos PvE que já existem no mercado e todos os conteúdos PvP que já existem no mercado, não só de MMOs, mas de outros jogos, outros estilos. Provavelmente, eu sinto que eu não lembro se já foi anunciado, mas eu sinto que provavelmente vai ter um modo roguelike no futuro ainda. Provavelmente, se não tem, vai ter, tenho certeza. Cara, eu sinto que eles vão querer realmente implementar isso, testar, para realmente ter muita coisa a fazer no jogo, ter muita diversidade, ter muito progresso, muita exploração, muito conteúdo para realmente prender a galera. E ainda mais sendo coisas dinâmicas, sendo coisas diversas ali, eu acho que isso realmente vai trazer muito benefício pro conteúdo. Vamos ver esse mini tradezinho aqui, ó. Vamos lá. Aí mostra aqui o novo sistema, deixa eu ver a qualidade tá boa, deixa eu aumentar um pouco aqui. Aí, agora ficou melhor. Agora mudaram um pouco as animações, tá vendo, rapaziada? Ficou bem interessante. Bem legal, cara, o sistema de seleção PVP ficou bem legal. Inclusive essa musiquinha lembra muito a música do LoL, inclusive. Ficou bem legal. E eu acho que ficou um sistema legal. Tô curioso pra realmente testar e ver o PVP aí. E aqui a gente pode ver algumas skins, né? A skin da Rhea e a skin do nosso... Que é o nome desse cara aqui, do espadinha lá, que é tanque também. Então a gente pode ver várias coisas aí muito interessantes. Tô curioso pra ver, tô curioso pra testar. Falando um pouco agora da arena, que também é uma coisa bem clássica no modo PVP, né? Que é a famosa partidinha 3x3, 2x2 ou até x1 também, contra play aleatório normalmente. Aí tem geralmente o modo ranqueado e o modo padrão, que é só pra você fazer uma divisão diária ali. Uma dele, sei lá, faz tantas vezes e perca, ganha, você vai ganhando os pontos e juntando lá você ganha alguma recompensinha, né? Diferente da maioria dos MMORPGs, onde o PVP é desbloqueado mais tarde, aqui os jogadores poderão acessar a área desde o início junto com as aventuras PvE. E isso aqui é simples. Por quê, galera? Porque vai ser balanceado. O level vai ser o dano padrão, base de todos os personagens vão ser igual praticamente. E não vai ter, tipo, os sets, o label, as coisas que a galera tem não vai influenciar. Então vai ficar equilibrado os personagens, só diferenciando o nível de habilidade do player que tá no PC, né? No teclado ou no controle que estiver jogando. Isso permite que tanto os jogadores focados em PvE quanto PvP joguem e possam jogar imediatamente com o conteúdo que mais gostam. Ao entrar em uma partida, os jogadores são divididos em equipes de 3 contra 3. O jogo seleciona aleatoriamente o mapa e o modo, então começa a fase de seleção de heróis. Como é mostrado no mapa e o modo de cara, as escolhas se tornam altamente estratégicas. Algumas composições funcionam melhor em mapas abertos, enquanto outras se destacam em espaços mais fechados. Certos heróis são mais fortes no controle de área, enquanto outros brilham em confronto rápido ou duelos. Durante essa fase também é possível ajustar orbes, artefatos e troféus, permitindo adequar sua build. Então aqui esse sistema é diferente. Cada modo possui um objetivo específico do assalto, equipes avançadas, com minions para destruir torres e base inimiga, escortes. O objetivo é empurrar um carrinho até o destino antes do time adversário. Já controle de equipes, disputa o controle da área permanecendo sobre elas. Isso aqui é meio que parece bem lembrando bastante Overwatch nesse sistema aqui de empurrar até acertar áreas e tudo mais. Então aqui, pelo qual você vai poder montar a build, só que como vai ser desde o início, será que vai ser... Porque eu sei que... Pode ser que eu confundi. Mas eu sei que tem um PVP que vai ser balanceado. Que não importa se seu personagem está com 7 tal, ou não sei o que. Você vai entrar, vocês vão estar meio que igual. Vamos supor, né? Vamos dividir nível. Sei lá, o personagem do cara tá level 10, o seu tá 5. Mas vocês vão ficar 5-5, vamos falar assim, ou 10-2. Né? É que ele vai parear igual. Eu sei que tem um sistema desse PVP. Não sei se é
Esse aqui, acho que acredito que seja esse aqui mesmo, não. Acho que eu devo contar confundido. Aqui vamos falar do Zelo, igualzinho o Zelo do LoL, né? Mas a gente entende, né, que aqui mostra, na verdade, são os elementos, né? Bronze, prata, ouro, então meio que é padrão, né? O que muda é mais o final aqui, que seria Mestre, Grão-Mestre e Challenge, né? Que no caso vai chamar Mithril, Adamantium e Etéreo, né? Inclusive o Mithril, aquela negócio, aquela pedra vermelha que foi falado anteriormente, né? Que é o mineral lá, e é bem interessante ele estar conectado diretamente com o sistema de elos do jogo, né, cara? Podendo mostrar uma possível parte da lore no futuro relacionada a esses minérios aqui também, e talvez a importância deles, né? Vamos falar aqui então. Nossa visão para o PvE é oferecer uma experiência altamente competitiva e rejogável com variedade de modos, mapas, heróis e estratégicos. Os jogadores têm stats igualados durante... Aqui, ó, falei? É isso mesmo, aí, durante a partida da arena. Então é isso mesmo, é esse aqui. Não tinha confundido, não. Garantindo um ambiente justo onde a habilidade de tomada de decisão e trabalho em equipe são os fatores mais importantes. Vencer partidas tanto no modo casual quanto no modo ranqueado concede experiências e recompensas funcionando como um caminho alternativo de progressão ao PvE. Assim, jogadores que preferem PvP podem evoluir seus heróis jogando arena sem o sentimento de estarem ficando para trás, mesmo que o ritmo seja um pouco mais lento em comparação com as aventuras PvE. O objetivo é fazer com que o PvP seja significativo, competitivo e recompensador, não apenas uma atividade secundária, mas uma parte central do jogo. E a arena também conta com um sistema de ranqueado completo em níveis representando bronze, prata, ouro, platina, esmeralda, diamante, mithril, adamantium e etéreo, tá? Isso aqui, o que quer dizer? Resumo, galera. As partidas do PVP vão ser balanceadas, vão ter esses ranks aqui, basicamente bem sistemas parecidos com o LoL também. E o que ele tá resumindo aqui também, que é baseado meio que muito parecido com esqueci, o Black Desert, que é no PVP você vai conseguir farmar. Pode ser mais rápido ou mais lento, mas você vai conseguir farmar só jogando PVP, conseguir upar seus personagens, seus sets e seus equipamentos de modo geral. Então, a pessoa não vai precisar, vou ter que fazer obrigatoriamente conteúdo PVE para evoluir. Não, o cara que quer jogar só PVP também vai conseguir evoluir, talvez de forma mais lenta ou de forma mais rápida, tá? Então, vai ter esse aqui é bem interessante para realmente não ser, vou fazer como uma coisa opcional, secundária. Exatamente, eles não querem isso, eles querem que seja algo realmente ativo, que se o cara quiser evoluir por esse meio, ele vai poder estar evoluindo por esse meio, tá? Então vamos falar aqui as regras progressivas. A fase de seleção de heróis varia em partidas casuais ou em níveis mais baixos. O processo é simples e rápido, com todos os jogadores escolhendo seus heróis ao mesmo tempo, mantendo a experiência rápida e acessível. Já no modo ranqueado, conforme você sobe de nível, o sistema se torna mais estratégico a partir de ligas mais altas, como diamante, entram fases de banimento, reduzindo a imprevisibilidade, incentivando decisões mais profundas, né? Ou seja, deixando que a galera tenha que entender o jogo, entenda que boneco derrota qual boneco, quem cautera quem é melhor para enfrentar quem é melhor para controle, quem é melhor para segurar, quem é melhor para aguentar dano, quem é melhor para curar. Então vai ser interessante ali realmente fazer estratégia de montar equipes ali da melhor forma possível. E isso vai trazer uma gama muito massa e possíveis torneios, conteúdos de torneio também, o que vai ser bem interessante, né? Permite analisar decisões do time adversário e responder com estratégias adequadas. O sistema não introduz de forma gradual, já que não são tão necessárias em partidas casuais ou em níveis mais baixos, onde o foco está na versão e agilidade. Seleções demoradas para ligas inferiores só arrastariam a partida, deixando o processo mais chato. Então, eles deixaram mais pro final, para justamente o final geralmente são os caras tryhardão, né? Que é ali que vai torar, o pau vai quebrar, né? Vamos falar assim. Jogos personalizados, que é muito interessante. A gente vai poder estar criando nosso próprio game, o que é bem interessante para fazer torneios da comunidade, por exemplo. Então, bem legal. Os jogadores também poderão criar jogos personalizados, onde poderão escolher modos e mapas, convidar jogadores ou virar espectador. Isso aqui, virar espectador principalmente para criar torneio casual. Então, a comunidade com certeza vai fazer torneios aí. Personalizar regras, artefatos, tempo, dano e etc. Que é bem interessante. Isso abre espaço para experiências impulsionadas pela comunidade, como já havia dito. Então, principalmente para streamers que querem organizar seu próprio torneio. Isso aqui é sensacional, cara. Tem vários streams, eu mesmo vou tentar fazer no meu canal aí, cara. Eu quero fazer, acho que é uma coisa legal para trazer pra comunidade, trazer recompensa pra galera que segue também. Por exemplo, tem o... Esqueci de o nome do cara, o cara que usa um dread, gente boa. É o... Esse é o nome dele, que é bem grande também na comunidade MMO. É o Zeus, lembrei. Bem grande, ele faz torneio de Black Dash também, é um dos narradores lá pra Abyss. Então, cara, eu acho que ele vai gostar muito desse conteúdo, provavelmente gostou. Ele provavelmente deve ter postado ou vai postar um react também. Então, bem interessante sobre isso aqui. Acho que ele já deve ter ficado com os olhos brilhando só de ver essa frase aqui. Então, é bem legal ter esse sistema, eu acho que vai ser bem legal. Falando sobre devs updates agora falando sobre outras coisas que fizemos não relacionadas ao PVP. Finalizamos diversas quests e o processo continua no desenvolvimento do jogo e é algo que estamos sempre trabalhando, por isso acaba sendo difícil de mostrar em devlog, já que a evolução constante nunca realmente termina. Realmente, cara, você tá fazendo questões de quest, sempre evoluindo, sempre fazendo, então é bem legal. E eu tô muito curioso pra ver as quests, cara. Eu espero que sejam quests legais e não cansativas. Também melhorando a iluminação nas cidades, luzes
de casas, pôsteres e outras fontes agora reacendem de acordo com o ciclo de noite. É um detalhe sutil, mas que adiciona profundidade à atmosfera e torna o mundo mais imersivo, cara. Então vocês podem ver aqui, ó, bem legal, vai escurecendo, vai diminuindo, vai trocando o clima, né? Cara, ficou bem legal e bem da hora. Eu gostei dessa dinâmica e é legal que traz mais imersão mesmo, tá? Além disso, a equipe de arte produziu diversas novas estruturas e ambientes, todas as montanhas em todos os ambientes foram completamente refeitos, substituindo versões antigas que ainda provisórias em alguns exemplos, tá? Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque muitas das artes antigas, tipo essas aqui, eu não sei dizer, eu não sei se é essa aqui especificamente, mas eu sei que muitas das artes em relação de bioma que eles usavam eram assets comprados, assets prontos, que qualquer pessoa podia adquirir. Isso é um problema? Jamais será. Desde que seja usado da forma correta e de forma inteligente, que realmente seja criativo. Então seja só pegar e botar ali pronto. Então eles realmente usaram, desde o início já estavam usando com muita criatividade, fazendo de uma forma bem dinâmica e discreta, mas alguns são, tá? Então mas praticamente já mudaram todos que eram, então eles estão criando do zero, usando de inspiração, claro, os outros, mas cara, bem interessante ver eles mudando, trazendo algo realmente novo, algo único deles, criado por eles, me deixa muito empolgado e me deixa mais vislumbrado com o trabalho, cara, porque realmente traz ali uma individualidade do Dracantz. Não fica aquela coisa, vou fazer de qualquer jeito. Não, eles realmente estão trabalhando para deixar um trem bem único, um estilo de artístico bem único e trazer uma coisa bem diferente aí pro mercado, cara. Então isso me deixa bem empolgado. Aqui temos mais algumas fotinhas, tá? Bem legal, bem diferente também, ó. Aqui as guildas. Essa parte que eu achei legal e lembra um pouco de Genshin, no sentido de vocês podem pensar essa cidade aqui, galera, como uma cidade de Mondstadt, acho que é Mondstadt que fala, aquela primeira cidade do Genshin lá, que tem vários bares, várias casas, várias coisas, então, e isso é um padrão, cara, tem as tavernas, tem o lugar das meretrizes e tudo mais, então, ter essas coisas aí, ter a guilda dos aventureiros, ou outro tipo de guilda aí também na cidade, então, bem legal, o lugar da guarda dos cavaleiros da cidade, que são os soldados que protegem geralmente a cidade, ou o reino. Então, bem legal. E isso faz parte de toda a lore medieval, cara. Então, bem interessante, estão desenvolvendo bem. Outra coisa que eu achei legal é que eles trouxeram uma skin do Barão Jovem, cara. Eles trazendo uma margem para diversas novas skins aí, futuras. E que me deixou muito hypado, porque eu quero que tenham muitas skins. Até porque eu acredito que uma boa parte da monetização do jogo vai ser por skin. Justamente porque eles não vão cobrar tantos em outros formatos, né? Então, acho que eles vão tentar monetizar lançando bastante skin diferente. E isso é legal, cara. Trazendo essas skins, agrada todo tipo de público. E talvez alguém que não gosta do visual padrão de um personagem, goste desse novo visual que ele vai ter, talvez, com a skin, entendeu? Bem legal. Também aqueles relatos que mudaram algumas das artes aí, dos modos, né? Vocês podem ver que eles mudaram bastante coisa, o que é bem interessante também. Aqui, o visual de rank da guilda dos aventureiros também foram reformulados. Agora eles exibem o equipamento exato associado a cada rank, né? Ou seja, aqui embaixo vocês podem ver o level e o poder que necessita. Então, bem interessante, cara. E deixou de ser uma coisa genérica, ficou mais realmente único. Aqui também mudaram algumas coisas relacionadas à loja e tal, ficou bem mais bonito também, na minha opinião, cara. Tô bem legal, tô achando bem legal essas coisas aí e tudo mais, tá? Eles traduziram bastante coisa, né? Em relação à língua aí, não estava tudo traduzido, agora já afirma que foi traduzido para as línguas aqui, ó. Vamos ter português brasileiro, obviamente, tem que ter o jogo do Brasil, se não tivesse, estaria errado já logo de cara, né? Mas felizmente, o jogo brasileiro é um orgulho para nós aí, vamos Brasil! Então, temos inglês, né? A língua mais falada do mundo, então é bem que é essencial ter. Espanhol também, aí no caso tem o da América Latina e tem o espanhol normal. Tem o chinês simplificado, temos também o polonês e o japonês. O polonês também é muito comum, porque ele é um jogo que muitos jogadores de Tibia estão em olho. Como ele estava baseado muito em Tibia antigamente, agora já está mais diferenciado um pouco, não está muito colado ali no Tibia, por mais que ele seja um pouco inspirado também. Então temos os poloneses que ficam de olho, né? Que é o país de origem do Tibia. Então o japonês também muito bacana, que também é um público que gosta muito de MMORPG, e os coreanos e chineses também, né? O problema é que não tem coreano, tem alemão e turco também, mas eu acredito que eles vão adicionar a linguagem coreana depois no futuro também, talvez. Então tá aí. Então aqui eles vão fazer uma conclusãozinha para nós vemos em maio, esperando que vocês aproveitem o nosso recurso, assim como o movimento de controles atualizados. Tanto quanto nós também queremos pedir desculpa, o desenvolvimento não está avançado tão rápido quanto muitos de vocês gostariam. Inclusive nós mesmos entendemos que essas expectativas e queremos que saibam que estamos trabalhando duro para entregar um jogo incrível a todos vocês, né? Parte do nosso tempo atualmente está sendo investido em programas de treinamento para melhorar nosso processo de contratação e expandir a equipe. Isso não é apenas para apoiar o desenvolvimento agora, mas principalmente para garantir que possamos entregar atualizações mais rápidas após o lançamento do jogo. A gente sabe que as atualizações de lançamento são sempre muito
importância. Aqui embaixo temos outros devlogs aí, galera. Então tá aí, bem interessante, cara, esse devlog aqui, bastante informação, bastante coisa legal e bastante coisa aí que foi falado. Comentei, por favor, galera, se vocês estão hypados, se vocês não estão hypados, bora trocar ideia nos comentários. Não esquece de entrar no meu Discord lá, que é muito bacana debater, trocar ideia com vocês, conversar sobre tudo, que é bom demais, tá? Lembrando que eu faço lives toda segunda-feira, 19 horas, na roxinha. Quem puder aparecer lá, eu agradeço demais. Live de GLA e PXG às vezes também. E pretendo futuramente fazer vídeos de jogos diversos também, como Resident Evil, Souls-likes, de modo geral, Sekiro, Lies of P, Dark Souls, são jogos que eu jogo bastante e curto e me diverto pra caramba. Então, não percam, que vai ser um prazer imenso ter vocês lá. Futuramente pretendo aumentar a quantidade de horas de lives e tudo mais, mas por enquanto é o que eu consigo. Mas desde já eu já agradeço e muito obrigado por ter assistido o vídeo daqui. Um grande abraço, um grande beijo, eu vou ficando por aqui. Falou e...